Boa tarde, galera, tudo bem? É, Nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco com vocês a respeito dos modelos de recuperação do SQL Server, das bases de dados do SQL Server. No vídeo anterior eu comentei com vocês a respeito do log de transações em si, do mecanismo interno do log de transações e como que o SQL Server utiliza o log de transações para marcar as transações, para guardar, armazenar e refazer algum tipo de transação caso aconteça alguma coisa. E também o SQL Server trabalha com o modo WAL, né? WAL, ou Write Ahead Logging, que quer dizer que o SQL Server, antes de gravar as suas alterações direto nos data files, ele vai gravar essas alterações no arquivo de log de transações para depois, posteriormente, aplicar para o seu data file. Tranquilo? Então, assim, no SQL Server nós temos três tipos de modelo de recuperação. Isso aqui é válido para cada base de dados. E quando você cria uma base de dados, por padrão, ela vai pegar o modelo de recuperação da base de dados model, que é a base de dados template do SQL Server, tá? Modelos de recuperação. Modelo de recuperação full. Vamos para a definição by the book, né? Modelo de recuperação full. Eu vou armazenar todas as transações no meu log de transações e vou manter elas lá até que o usuário DBA faça um backup dessas transações para um arquivo, para um local seguro. Caso contrário, o SQL Server vai enchendo o arquivo de log de transações até alguém fazer esse backup. Simples assim, tá? E ele nunca vai realizar um truncate desse arquivo de log de transações, a menos que você faça um backup das transações. O que é o truncate? Limpar o espaço onde já foi realizado o backup do arquivo de log de transações para ser reutilizado por outras transações. Por isso disse que o arquivo de log de transações do SQL Server é circular. Ok? Modelo simples. Modelo simples é mais recomendado para bancos de dados, ambientes de desenvolvimento, de QA, enfim, coisas que não são tão críticas, né? O modelo de recuperação simples vai fazer o seguinte: ele vai armazenar a transação da mesma maneira que o backup full, que o modo de recuperação full vai fazer no seu log de transações. Ele vai guardar a transação lá. Mas, a partir do momento que ele não precisa mais dessa transação, quer você tenha feito backup, não, você não faz o backup. Né? A partir do momento que o SQL Server não precisa mais da transação para recuperar a base de dados ou manter a sua base de dados em um estado consistente, ele simplesmente trunca essa parte no log. Ele marca essa parte no arquivo de log de transações como inativa. Então o SQL Server pode reutilizar essa parte, simplesmente, mesmo que você não tenha feito backup. Por isso que o modo de recuperação simples não, não exige tanto espaço em disco. Modelo de recuperação booklogged é bem parecido com o modelo full, mas a diferença é que quando você faz uma operação de inserção em lote, uma operação booklogged, um book insert, algo desse gênero, um BCP, o SQL Server vai inserir de uma maneira única. É como se ele tivesse considerando uma transação só a inserção de todos aqueles dados. No log de transações, os dados vão estar constando, mas eles vão estar constando em um lote só. Eles não vão estar constando um a um, como é o caso aqui na full. Beleza? Essa é a única grande diferença. Implicações de escolher uma e outra. Quando eu estou no modo de recuperação full, eu tenho maior flexibilidade. Maior flexibilidade. Deixa eu colocar isso assim. Eu tenho flexibilidade maior para fazer restores, para combinar minha política de backup com o que eu preciso fazer de restore. Eventualmente, até no caso de uma perda de disco de arquivos de dado, se eu tiver o arquivo de log inteiro, eu consigo recuperar a base de dados até o ponto de crash, até o ponto de queda, se eu tiver com modo de recuperação full e eu tiver alguns backups. Modo de recuperação simples, menos flexível. Eu só consigo recuperar uma base de dados até o ponto que eu tiver o último backup. Backup full misturado com backup diferencial, ok? Booklogged. Eu tenho flexibilidade mais ou menos. Qual que é a implicação aqui? Eu consigo voltar minha base de dados para o último ponto de queda, assim como o modo de recuperação full, mas eu perco a possibilidade de fazer o restore da base point in time.
Nesse caso aqui eu consigo fazer, no caso do backup full, eu consigo também fazer um restore point in time. O que isso quer dizer? Se um usuário fez uma besteira na base de dados às 5h35 da tarde, eu consigo voltar essa base de dados aqui para 5h35 da tarde. Beleza? No booklogged eu não consigo fazer isso. Eu consigo fazer a volta até o ponto de queda, se for o caso, até o último ponto válido, último ponto de queda. Mas eu não consigo voltar a base para um point in time. No caso do full eu consigo, então é maior flexibilidade. Recomendação: mude para o backup full, mude para o modo de recuperação full. Se você tiver uma base de dados em produção, se tiver uma base de dados em desenvolvimento, use Simple. Se você quiser fazer uma operação de inserção em lote, use o booklogged. Mude para booklogged no momento que você for fazer a operação, depois volte para o full. Importante saber aqui. Quando a gente vai de um lado para o outro, por exemplo, quando a gente vem daqui para cá, o SQL Server despreza as informações que estão no log. Por quê? Porque já não vale mais. Ele perde simplesmente a sequência de LSN. LSN Log Sequence Number, já falei sobre isso, né? Log Sequence Number se perde aqui quando eu troquei de full para simple. Ele simplesmente despreza e essa informação não vale mais para SQL Server. Então, disse que a partir desse ponto eu consigo fazer um shrink do meu log de transações. Shrink do meu log de transações nada mais é do que liberar o espaço que está alocado para ele para o sistema operacional. O que normalmente a gente vê muita gente fazendo, pessoas até criando rotinas para isso, mas que em termos de boas práticas é uma tremenda besteira, porque você está desalocando e realocando o arquivo de log, você está criando efeito sanfona, você fica recriando várias vezes o espaço do arquivo de log. E recriar espaço, alocar espaço para o arquivo de log é uma operação muito custosa dentro do SQL Server. Beleza? Vamos lá então. Saí do modo simple e voltei para o modo full. Se eu fiz isso, eu voltei a registrar o meu LSN de maneira consistente, de maneira válida para fazer um restore point in time caso precise, mas a partir do momento que eu setei a minha base de dados para full, eu preciso fazer um backup full, necessariamente, para mostrar para o SQL Server que estou gravando essas informações para você. Tanto a informação full, a informação do LSN que precisa ser, que é o ponto inicial do meu backup, do meu ponto de recuperação do SQL Server, e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Vamos um pouco para a parte prática aqui. Aqui eu vou mostrar mais o modo de recuperação simples, né? Vamos lá então. Eu estou com a minha base de dados aqui, a LDF interna, que é a mesma de sempre. Dá uma olhada aqui. Então eu estou em modo de recuperação simples, tá? Lembra do log reuse wait desk? O que eu preciso fazer, ou o que está pendente fazer para o SQL Server liberar esse arquivo de log de transações para ser truncado? Aqui no caso da base de cima, um backup de log. Aqui nesse caso, nada. Não preciso fazer nada. E como ele simplesmente despreza algumas informações de LSN dentro do log de transações no modelo simples, não faz sentido eu fazer backup de log no modelo simples. Beleza? Vamos lá. Eu vou, aqui na minha outra sessão, iniciar uma transação. Vamos ver o estado de transação da minha sessão. Nenhuma, não tenho nenhuma transação em aberto aqui. Beleza. Vou iniciar uma transação aqui que cria algumas informações dentro da minha tabela. Beleza, está criado. Está em aberta a transação. 1. Quer dizer que existe uma transação válida dentro dessa sessão, esperando um commit ou rollback. Aí eu consigo ver que tipo de transação que está aberta, que transação está aberta. Realmente tem uma transação aberta, ID 53, é esse meu cara aqui. 53, loginfo, lembram dele? Para ver os virtual log files. Dá uma olhada aqui nos meus virtual log files. Lembram do status 2? 2, 2, 2, 2, 2. Quer dizer que, por SQL Server, esse virtual log file é essencial. Ele não consegue desprezar ou truncar esse espaço aqui porque ele está em uso, aparentemente. Beleza? Então, se você quiser fazer um shrink desse arquivo aqui, se você quiser liberar espaço do seu arquivo de log de transações, você vai conseguir liberar este espaço aqui, ó, que está em 0, que não está em uso. Porque o SQL Server precisa do que está em 2
para manter a sua base de dados em um estado consistente. Vamos lá então. Comitei. Nota que mesmo depois do commit, ele mantém um log reuse wait desk de active transaction. Tem uma transação ativa dentro desse meu LDF, eu não consigo liberá-la para você. Porque o SQL Server precisa dessa transação, dessa informação para manter o seu banco de dados em um estado consistente, né? Mas eu não tenho mais transações em aberto nessa base de dados. Vamos dar uma olhada no meu loginfo lá. Tem algumas coisas em status 2, as mesmas coisas, né? E algumas em status 0. E o que eu tenho lá no meu log de transações em si? Deixa ele carregar, terminar de carregar. $160.000, né? Deixa eu marcar esse número aqui. 160.000. Nota que se eu vier aqui até o último, lop commit xact, ou seja, faça commit da transação. Então, caso o SQL Server caia agora e ele suba, essa informação vai estar lá, na minha tabela, a informação que eu acabei de criar. Por quê? Quando o SQL Server subir, ele vai fazer um processo que chama recovery. Ele vai entrar, uma das fases, ele vai entrar no log de transações, vai começar a ler todas as transações, vai ver que tem um monte de inserção aqui, e vai ver que no final tem o commit transaction. A hora que ele perceber que tem esse commit transaction, ele vai persistir esses dados no disco. Isso é manter o seu banco de dados em um estado consistente. Vamos lá então. Agora, vamos tentar fazer de novo, ou fazer uma outra transação aqui. Mesmo tamanho, mesma coisa, tá? Mesmos dados. Estou em modelo de recuperação simples, tá? Beleza, foi com sucesso. Segunda vez que eu fiz a transação foi com sucesso, beleza? Como é que está o estado? 1. Vou já fazer o commit. Beleza, commitou. Como é que está lá a minha tabela, minha sysdatabases? Ele diz que tem a transação ativa, normal. Meu fnlog está como? 106 também, algo em torno de 106.000 linhas. Fez o commit. Loginfo, como é que está? Nota que ele até trocou o status aqui para alguns, né? 0, os virtual log files, ele foi reutilizando. Por que ele foi reutilizando? Aquela informação que estava no arquivo de log de transações era necessária porque tinha uma transação ativa, ele percebeu que essa transação não estava mais ativa, ele simplesmente copiou essas informações para o datafile. Simples assim, ele jogou a informação para o datafile, como ele pode desprezar isso dentro do log de transações, ele simplesmente liberou o log de transações para a gente usar. Lembram que esses caras aqui estavam em dois, né? Estavam sendo utilizados, esses últimos aqui, esses primeiros. Aí ele simplesmente jogou esses caras para o datafile, liberou o espaço e ele continuou usando. Começou a preencher onde estava 0, beleza? Muito bem. Essa consulta aqui também é muito interessante, que mostra para a gente o espaço vazio dentro do log de transações, né? Espaço utilizado, desculpa. Então, no LDF interno eu tenho um log de transações de 25 MB. Eu tenho espaço utilizado dentro desse cara de 60%. Muito bem. Agora vamos começar a brincar com o modo de recuperação full. Saí de simple. Troquei para full. Tá? Vamos ver. Olha aqui, ó. Full. Comecei do zero, tá? Para efetivamente começar do zero, eu preciso mostrar para o SQL Server que eu estou disposto a fazer um backup desse cara. Tá? Então, vou fazer um backup desse cara para esse caminho aqui. Beleza. Fiz o backup. Vou limpar esse cara aqui. Esse 2 aqui. O backup que eu acabei de fazer está aqui, ó, bonitinho. Bom. Então, eu tenho um LSN gravado em um backup especificamente. Então, eu vou começar uma transação agora. Modo de recuperação full. Como é que estamos na base? 1. Beleza. Tem uma transação aberta? Tem uma transação aberta.
loginfo, como é que estamos? 2, ó. Note o que ele está usando. 2, está usando vários VLFs. Vamos comitar essa transação. Beleza, comitei. Quando a gente estava em modo de recuperação simple, se eu executasse uma outra transação dessa, ele ia simplesmente desprezar essas informações que agora estão no log de transações e ia começar a preencher de novo. Simples assim. Tranquilo? Mas o que vai acontecer quando eu executar uma transação novamente? Ele vai falar que ele não pode desprezar essa informação, porque essa informação ainda não foi backupeada, ou essa informação ainda não foi armazenada com sucesso para algum outro lugar. Ou seja, esse espaço, esses VLFs, esses Virtual Log Files aqui, ó, que estão em status 2, eu não consigo liberar eles para serem reutilizados. O SQL Server fala assim, então, armazene esses caras em um lugar seguro, que aí sim, garanta o armazenamento desses caras em um lugar seguro, aí sim, você pode usar esses caras novamente. Dá uma olhada aqui. Eu não tenho nenhuma transação, certo? Em aberto. Tá. Erro. O que aconteceu aqui? Vamos chegar no erro. Esse é o erro que aconteceu. Chegou no limite, explodiu o LDF, o arquivo de log de transações. Claro, eu deixei ele limitado para explodir mesmo. Né? Chegou no limite do log de transações e o que ele está pedindo? DBA, você precisa fazer um backup desse arquivo de log de transações para eu conseguir liberar espaço lá dentro para você continuar trabalhando. Simples assim. Automaticamente, o SQL Server despreza essa transação. 0. Nota que não existe mais comando de commit rollback, está em 0 o status da transação. Beleza? Então ele automaticamente desfez ela. Tá? Como é que está aqui? Olha que aumentou um pouquinho, hein? Aumentou um pouquinho? Dá uma olhada aqui, ó. Inserção de linhas, inserção de linhas. Ó, deleção de linhas, ó. Marcada como fantasma, né? Limpa as linhas. Aborte transação, porque algo aconteceu errado, né? Algo deu errado. Deu ruim. Tem uma transação aberta na base? Não tenho transação nenhuma aberta. Vamos ver o loginfo? Ah, que beleza. Tudo sendo utilizado. Quer dizer, meu arquivo de log de transações explodiu. Aí o que normalmente o povo faz? Vai lá, troca para simple, shrink, limpa o espaço para o disco, volta para full e tudo bem. Tá errado. Trocou para simple, trocou para simple, fez o shrink, jogou para full, faz o backup full antes, tá? Faz o backup full logo depois, para você garantir a recuperação dos seus dados. Agora, o ideal aqui não é fazer essa operação, não é fazer shrink, o ideal aqui é fazer o backup do log. Beleza, copiei o meu arquivo de log. Dá uma olhada agora no loginfo. Tudo status 0. O que isso quer dizer? Alguns status 2, que é o controle dele, óbvio. Mas o que isso quer dizer, status 0? Eu mostrei para o SQL Server que eu copiei todas as informações de transações dentro de um lugar seguro. Então, estou garantindo para o SQL Server que, quando ele precisar dessas transações para recuperar essa base de dados, eu posso fornecer para ele. Vamos ver o conteúdo do log de transações? Bem menor, né? 40k. 40 mil. 7 bits, commit transaction e por aí vai. Beleza? Acho que aqui deu para entender a importância desses caras e por que e quando escolher o simple, ou por que e quando escolher o full. Eu tenho alguns vídeos a respeito de backup que eu mostro na prática como que a gente faz esses backups. Eu vou aprofundar um pouco mais aqueles vídeos também. E num próximo momento a gente fala a respeito desse cara aqui, do Booklogged, tá? Então, assim, como dizia o instrutor meu, guardem o arquivo de log com a sua vida. E façam um backup dele. E guardem o backup junto, tá? Porque vocês garantem a recuperabilidade da base de dados de vocês, tá? Simples assim. Beleza? A gente continua então numa próxima oportunidade. Obrigado, pessoal, pela paciência e uma boa tarde para todos.